Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos uma época onde a nossa identidade é questionada o tempo inteiro. Eu não estou falando apenas a identidade de homem e de mulher, mas também a nossa identidade religiosa. Nós vivemos um mundo onde todas as religiões são vistas como iguais, onde todo o caminho leva a Deus. Quando você olha a encarnação de Jesus Cristo, Ele como nosso único Senhor e Salvador, caminho, verdade, vida. Conforme o ambiente que você diz isso, conforme o lugar que você vive isso, prepare-se para a perseguição, prepare-se para a zombaria, prepare-se até para processo. Porque hoje o mundo não aceita mais a verdade cristã. Como já diz a Escritura, as pessoas não aceitam mais a sã doutrina. Estão com comichões no ouvido e buscam fábulas, ou palavras, ou situações que se adequem à vida que eu escolhi ter, independentemente certo ou errado, santidade ou pecado, que na cabeça de muitos não existe mais. Não há mais a norma moral religiosa. Parece que eu cumpro a religião e minha vida moral não desrespeita ninguém. Eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quero. Se eu cumpro ali a religião, não tem nada a ver com a minha vida concreta. Em muitas religiões é possível viver isso, com tranquilidade. O problema está se você é cristão, se você é católico. Porque a nossa fé, ela influi concretamente na nossa vida. Se você pega as pregações de Jesus, estuda aquilo ali e lê aquilo ali, e você toma contato com aquela verdade, essa verdade vai incomodar você. Ela vai tirar você da zona de conforto, ela irá fazer você enxergar o que você não quer ver. Porque Jesus não fala só de oração, só de dobrar joelho, só de buscar a Deus também, mas Ele fala de moral. Ele fala sobre a questão financeira, Ele fala sobre o adultério, Ele fala sobre o relacionamento humano, Ele fala sobre aqueles que buscam os primeiros lugares, Ele fala sobre a servidão, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Ele fala com a mulher pega em adultério, vai em paz e não peques mais. Não adianta você ter vida religiosa, rompa com o pecado, rompa. Isso as pessoas não querem. As pessoas querem religiosidade, mas olha que chega na espiritualidade e na lei moral, as coisas estão muito difíceis. Nós estamos vendo no mundo todo, graças a Deus, um reacender da fé católica. As pessoas estão voltando em massa para a igreja. Onde quer que eu vá, igrejas lotadas, os padres dizem, eu aumentei a celebração da missa, as pessoas estão rezando mais, as pessoas estão se confessando mais, as pessoas estão voltando para Jesus. Estados Unidos, Ásia, África, conversão de jovens, uma igreja muito jovem, adolescentes, jovens, todos levando uma vida de santidade. Isso haverá de incomodar o inferno. Isto haverá de incomodar aqueles que olham para a igreja católica como uma ameaça, porque nós somos contra tudo aquilo que as pessoas do mundo são a favor. Somos a lei da vida, defendemos a vida, da hora da gestação até a sua morte natural, o mundo não quer saber disso. O cristão católico é radicalmente contra a interrupção da gravidez. Você sabe qual é o nome? Mamãe assassinando o filho. Eu não posso falar o nome que eles derrubam a transmissão. Você sabe o que eu estou dizendo. Eles falam interrupção da gravidez. Sabe muito bem o que é isso aí. Somos contra as drogas. E o povo quer isso, meus irmãos. O povo quer é isso. Então a igreja e nosso Senhor são vistos com muita reserva. Ainda bem que para os tempos atuais, nós estamos com o Papa Leão XIV, que não tem medo de pregar a verdade,
não tem medo de ir contra a mídia secular, tem dado passos. Ele está ainda no início do seu pontificado, 1 ano, completou agora, mas ele já deu muitas direções, né? Basta você ver o que ele anda falando, o que ele anda fazendo. A questão litúrgica, entrou na questão moral, o que nós estávamos esperando há muito tempo. Eu falo por mim, estava esperando há muito tempo uma correção na igreja alemã, uma frase mais dura, com aquele pessoal ali que perdeu totalmente o norte. Aí demorou anos, veio o Papa Leão e disse: nós já falamos com a igreja alemã sobre essa questão de bênçãos, nós não apoiamos o que estão fazendo, já foram corrigidos. Então, meus irmãos, é época de oração e estudo. As duas coisas são essenciais. Você quer ser um católico de verdade? Você quer sair da lista dos católicos de IBGE? Como que eu fico feliz desses eventos que eu vou Brasil afora. Sempre tem alguém que diz: padre, foi ouvindo as suas pregações que eu virei católico de verdade. Foi ouvindo as suas pregações que eu não sou mais católico de IBGE. Glória a Deus por isso. 2 livros precisamos ter conosco, perto de nós: a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica. Oração e estudo, estudo e oração. Conhecer a palavra, deixar-se curvar pela autoridade da palavra, palavra que tem vida. Conhecer a doutrina da igreja, para não fazer bobagem, para não falar bobagem, para não ensinar bobagem. Precisamos identificar na igreja o achismo. Achismo não salva, achismo não santifica, achismo não direciona. Pelo contrário, as pessoas ficam totalmente perdidas. Eu já atendi pessoas que foram se confessar e o confessor disse que ele achava que aquilo não era pecado. Mas nós estamos na época do achismo. Aí eu acho que isso da igreja não é. Aí eu acho que essa doutrina não. Não, meu filho, conheça a palavra, conheça o catecismo, para que você tenha segurança bíblico-doutrinal. Você precisa conhecer a doutrina, então você precisa conhecer o catecismo, e você precisa conhecer a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. São Pedro nos pediu, se não me engano, 1 ou 2 domingos atrás: estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo o que vos pedir. Será que nós temos a razão da nossa esperança? Onde nós colocamos a nossa esperança? A nossa família espera em quê? Ela espera em quem? Precisamos, meus irmãos, entender, e muita gente não entendeu ainda. É por isso que estão perdendo, e é por isso que estão perdidos. A pior coisa que alguém pode fazer é não aceitar que ele está dentro de uma guerra, estando no meio dela. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Não, está tudo normal, está tudo maravilhoso. O mundo, algodão doce, tudo. E a guerra está aí, travada, declarada, às claras, e tem gente que não vê. E aqui vai um conselho, porque ainda há tempo de consertar, e falo aqui sem temor nem tremor, ainda posso fazê-lo, pela liberdade que nós temos ainda. Então ainda nós temos tempo, então aproveitemos o tempo que temos. Cuide da sua família, cuide da sua casa. Você que é papai e mamãe, cuide dos seus filhos. E não me venha com frases do tipo: filho dá muito trabalho. Filho não dá trabalho, filho é o seu trabalho. Filho não dá trabalho, filho é o seu trabalho. Padre Cristian, ser padre dá muito trabalho? Não, ser padre é o meu trabalho, é a minha vocação, é o meu chamado. Então a sua maior empresa são os seus filhos, a sua maior joia são os seus filhos. Eles não dão trabalho, eles são
o seu trabalho. Então cuide, meu filho, cuide daquilo que é teu, senão você vai perder. Você vai perder. Há uma coisa na minha cabeça que ninguém muda. Eu posso até um dia não poder dizê-lo, mas não vai mudar a minha cabeça. Escola não substitui pai e mãe. Pai e mãe não ajuda a escola é quem deveria ajudar pai e mãe. A educação primária é pai e mãe, a educação de valores é pai e mãe, a educação de sexualidade é pai e mãe. Cuidado, meus irmãos, cuidado quando o Estado começa a mandar dentro da sua casa, quando o Estado começa a dar pitaco naquilo que o pai pode ou não ensinar. Significa que o Estado está dizendo para você: o seu filho pertence primeiro a nós, depois a você. É assim em vários países, principalmente países comunistas, é assim que funciona. O filho é do Estado, ele não pertence ao pai e à mãe. O pai e a mãe são figuras ali, mas não é tão assim como ainda é na nossa cultura. Quando o Estado entra na sua casa e começa a dizer para você: olha, o seu filho deve aprender isso e isso, isso aqui não precisa. Os pais não querem que aprenda isso. Não, mas ele vai aprender, porque o Estado acha que é importante ele aprender isso aqui. Nós queríamos ensinar para os nossos filhos valores cristãos. O Estado vai dizer: não, hoje é diversidade, isso aí não é necessário. Mas a escola quer ensinar ideologia de gênero. Aí a família diz: não, a gente não concorda. É obrigado a ensinar, é diversidade, nós vamos ensinar. E daí por diante. Não é possível que os pais estão tão anestesiados que eles não estão vendo que o Estado está doutrinando os filhos em detrimento da família. Saiu agora, não sei se é caderneta da gestante, que não tem mais mãe. Não tem maternidade, é pessoa que gesta. Pessoa que gesta. E o governo aplaudindo isso aí. Quer dizer, a maternidade tão sagrada, a mãe que gera, não pode pôr esse nome lá porque vai criar confusão. Não, a confusão para mim é se tirar, né? A confusão é porque eu não conheço alguém que nasceu que não seja uma mãe. Então me mostre primeiro e eu mudo a minha doutrina. Quem de nós nasceu de um pé de laranja, uma bananeira? Todo mundo nasceu de mãe, meu filho. Como que o governo, não sei em qual instância, aprova tirar mãe e maternidade para a pessoa que gesta? E sabe por que eles fazem isso? Porque a maioria absoluta da população, que é a favor de manter mãe, maternidade, fica todo mundo calado, todo mundo olhando, todo mundo acuado. Nós somos uma maioria absoluta, mas medrosa, escondida, que não se expõe, que não se posiciona. Vocês viram agora, esse último caso, eu não vou entrar aqui na decisão judicial, quem sou eu? Já diz aí que decisão judicial não se questiona, se cumpre, né? Mas eu quero apenas levar você a pensar uma coisa. Uma família foi condenada por abandono intelectual. Eles praticavam aquele homeschool, né, que é a educação na casa. E os advogados falaram que os filhos deles estão muito na frente do que o filho que estão na escola tradicional. Eles leem 30 livros por ano. 30. Um aluno que lê muito, ele lê 6. Agora, gente, só nós dois aqui para não falar. Você não sabe que a maioria não lê nenhum? Ou eu estou iludido? Ou eu estou morando em Marte? Porque eu conheço uma juventude e adolescentes que é só celular, é só videogame, não estão lendo nada. Aí a família que lê 30 livros, os meninos falam 3 línguas, aí foram condenados. Por quê? Aí vem a justificação. Olha aqui a justificativa, não é? Porque eles não têm diversidade cultural, não estudam sexualidade de gênero, não têm religiões diferentes e culturas afro-brasileiras, não gostam de funk. Eu também não gosto, não. Também não gosto, nunca gostei, não gosto, não vou gostar. Eles não gostam de sertanejo, também não faz falta nenhuma, não tem problema nenhum. Não, mas aí estão numa bolha, né? Interessante.
Interessante. Nós vemos em muitas escolas aí vídeo do funk comendo solto. Pré-adolescentes com aqueles micro shorts descendo, rebolando, show de palavrões, trabalhos de ideologia de gênero, escola fora. Aí você pergunta a uma pessoa dessa: você gosta de música sacra? Odeio. Você gosta de música clássica? Odeio. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Se você está descendo e subindo, tá legal aí. Mas aí vira, não, as nossas filhas não gostam de funk. Aí então tem que ser processado. Não, porque o Estado acha que é importante o seu filho ficar ouvindo funk. O Estado acha importante o sertanejo. Ele acha importante a diversidade. Meus irmãos, este pessoal está vindo com um rolo compressor. E se as famílias não reagirem, se os pais não acordarem enquanto podem, daqui a pouco tempo não poderão mais. Porque as coisas estão aceleradas, estão rápidas. Eu vejo com muita clareza o plano dessa galera para as famílias. E as famílias estão voando. Está tudo ótimo, está tudo bem. São os primeiros a serem destruídos, né? Vamos para a adoração. Mas eu, pelo que me conheço, eu não me perdoaria pela omissão. Aproveitamos aí o grande alcance do YouTube, o grande alcance da TV, para alertar os pais: fiquem de olho. Não aceitem tudo de cabeça baixa. Não aceitem tudo como se fosse ralo. Ralo na minha casa eu tenho no banheiro. Ontem eu estava tomando banho, olhei para o ralo. Estou tomando banho, ali a água suja desceu pelo ralo. Aproveitei que estava tomando banho, resolvi fazer um xixizinho. Fiz o xixi, desceu pelo ralo. Escovei dente, aquela água, cuspi o ralo. O ralo, meu filho, é assim, manda que eu engulo, manda que eu engulo. Eu não tomo água de ralo, eu tomo água do filtro. As nossas famílias não são ralo, nossas famílias são filtro. Comece a filtrar as coisas, comece a purificar as coisas. Acompanhe o que o seu filho está aprendendo na escola, veja livro didático, veja o trabalho que ele está fazendo, veja o que ele está aprontando. Não desgrude do seu filho. Existe a teoria do setênio. Pelo menos os 2 primeiros ciclos, os pais devem estar muito presentes. É de 0 a 7, de 8 a 14. Olha a idade perigosa. A primeira idade, o cuidado máximo, 0 a 7. A segunda etapa, que é o amadurecimento deste, 8 a 14. Meus irmãos, nós não podemos ter medo dessas coisas, não. As pessoas são muito medrosas. Porque não pode falar, porque não pode fazer. Aí as coisas estão do jeito que estão. As coisas estão do jeito que estão. Então invista na sua família. E finalizo com uma colocação simples. Eu não estou falando para você salvar as famílias do mundo inteiro. Eu não estou falando para você ir contra a educação da escola dos seus filhos, porque isso vai criar uma confusão que não vai resolver o problema. O que eu estou falando aqui: você precisa cuidar da sua família. Os seus filhos não são responsabilidade do Estado, são responsabilidade sua. E quem está falando isso é o próprio Deus. Os filhos são rebentos de oliveira ao redor da mesa. Os filhos são bênção de Deus. Deus honra os pais dos seus filhos. O que esse pessoal diz é problema deles. Nós acreditamos na palavra. Filho é bênção de Deus. E Deus te confiou esses filhos para você cuidar, educar e levá-los para o céu. Não deixe, meus irmãos, que nem governo, nem escola, nem ideologia roube do coração dos seus filhos o que eles têm de mais valioso: a inocência, a fé de criança, os valores da sua família. Respeitamos todos os valores, mas vamos lutar pelos nossos. Lute pelos valores da sua família, lute pelos seus filhos e não se cale, porque mais vale um ambiente familiar do que um ambiente escolar. Repito, mais vale um ambiente familiar
do que o ambiente escolar. O que ele tem feito lá, o que ele tem aprendido lá, a maneira como ele reage lá, vem da família, vem do seio da sua casa. Então reze com seus filhos, ensine para os seus filhos as lições bíblicas, ensine para os seus filhos os princípios da moral cristã, do casamento, do matrimônio, do papai, da mamãe, dos filhos, dos irmãos, marido e mulher. Ensine isso. Você é o primeiro professor do seu filho, você é a primeira catequista da sua filha. Que os pais não sejam omissos, que quando as nossas famílias se unirem e elas se levantarem, o leão vai rugir, meus irmãos. E quando o leão ruge, o espírito do mal ele foge. O problema é que nós somos grandes leões, mas domesticados como gatos moles, preguiçosos. Não. Vamos, a partir de Leão 14, rugir a verdade da Bíblia, a verdade doutrinal. Vamos defender as nossas famílias. Você que é papai e mamãe, defenda os seus filhos. Lute pelos seus filhos e pague o preço. Porque tem gente que não quer pagar o preço. Tem que pagar o preço. 1 Timóteo 5,8. Aquele que se descuida dos seus, e principalmente da sua família, é um anátema, pior que o infiel. Não descuide da sua família, não descuide dos seus filhos. Vamos nesta adoração colocar a nossa família aos pés de Jesus. Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe e que Ele nos leve para águas mais profundas. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós já colocamos o nosso incenso aos pés do Senhor, e aqui eu convido você a colocar o seu incenso, o seu amor, a sua adoração, a sua confiança no Senhor. Não se esqueça o que diz a Sagrada Escritura a respeito da sua família. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos da sua própria casa, é um infiel, pior que um anátema. Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, defenda a sua família. Já disse e repito, eu não sei se no inferno existe um canhão, mas se houver, ele está apontado para a sua casa, para a sua família. Porque o diabo ele quer matar, roubar, destruir, ele quer destronar Deus das nossas famílias. Ele quer afastar a fé do coração dos seus filhos. Como que eu destruo a família? Destruindo aqueles que serão família, colocando no coração das crianças, dos adolescentes, que o casamento é algo fadado ao fracasso, que a família é antiquada, que já passou, que não existe. Que a Bíblia é um livro sem valor, que a igreja é uma instituição falida, e daí por diante, e acolha esta palavra no teu coração, não é para o seu desespero, é para você se fortalecer. Este pessoal não vai parar.
Eles não vão parar. Então nós precisamos estar fortes, unidos, em oração. Precisamos, meus irmãos, estar perto daqueles que acreditam, estar perto daqueles que acreditam na mesma coisa, daqueles que lutam por esses valores. Claro que eu não vou entrar aqui em meandros, que a igreja fala de política, ela não poderia entrar em partido. Agora, é claro que todo mundo sabe que muita gente fala de partido. Muita gente briga por partido. Mas eu quero dar aqui um conselho político. Seja qual for a eleição, seja qual for o teu voto, veja pessoas que tenham os nossos valores, que acreditem naquilo que você acredita, que defendam aquilo que você defende. Porque a nossa fé católica, a nossa espiritualidade passa pelo voto. Senhor Jesus, envia os teus santos anjos em ordem de batalha. Nós estamos numa guerra, Senhor, não mais uma guerra doutrinal, mas uma guerra ideológica. Nós não precisamos mais nos levantarmos contra as heresias, mas contra as ideologias. Se os grandes santos do passado lutaram contra as heresias, nós, chamados a sermos santos no presente, sal da terra, luz do mundo, fermento na massa, nós somos chamados a lutarmos contra as ideologias que querem destruir as nossas famílias, que querem perverter os nossos filhos. Meus irmãos, não tampe o sol com a peneira. Esse pessoal é contra a igreja e tudo aquilo que tem a ver com ela. Eles não estão ao nosso favor, nem nos respeitam, queimam os nossos templos, quebram os nossos sacrários, zombam das nossas imagens, queimam as nossas Bíblias. Eles querem transformar o cristianismo em pó. Mas precisamos lembrar de Jesus em todo momento. A minha igreja prevalecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Claro que não tem nada a ver, é porque eu lembrei aqui. E se eu lembrei, o Espírito Santo está soprando também. Eu assisti um filme há uns anos atrás. Parece que era um ser, não sei se era ser de outro planeta, se era uma mutação, não sei o que era não. Eu sei que quando você derrubava um, no outro dia tinha dois. Aí o exército matava os dois, no outro dia tinha 4. Isso é um filme dessa ficção científica, né? Mas na nossa vida real, isso se chama como? Igreja, testemunho, santidade. Para cada um de nós que cair, 2 se levantarão. Se 2 forem destruídos, 4 se erguerão. Se aniquilar os 4, 8 gritarão. Se acabarem com 8, 16 profetizarão. E é por isso que nós estamos há 2000 anos nesta batalha. Levantaram o Coliseu, mataram cristãos, foram devorados por feras, por leões, queimados em fogueiras, escaldados com óleo quente. Nós estamos no mundo até hoje. O Império Romano caiu, nós estamos aqui. Os bárbaros caíram, nós estamos aqui. Império levantou, o império caiu. Este é o poder que eles temem, o poder da fé. Eles não podem destruir a igreja, eles não podem nos destruir, porque Jesus disse: se o grão não morrer, ele não pode frutificar. Um
grãozinho de milho que é sepultado, são várias espigas que crescem. Nós não precisamos ter medo, meus irmãos, nem de sermos cancelados, nem de sermos processados. O nosso medo é perder o céu. E se um dia morrermos por Jesus, aquele grãozinho sepultado, ele vai gerar várias e várias espigas. É por isso que o mundo teme a fé. É por isso que nós somos perseguidos, criticados, abafados, maltratados. E a igreja continua. E nós continuamos. E as famílias continuam. Pessoas voltando para a igreja. Jovens buscando a santidade. Milhares e milhares, milhões de pessoas dobrando o joelho no Santo Rosário, procurando adoração. Estádios gigantescos, lotados de pessoas clamando por Jesus e Nossa Senhora. A fé, o amor, a esperança jamais poderão ser destruídos. Abençoa, Senhor, a nós, as nossas famílias. Dá-nos coragem, dá-nos firmeza, dá-nos ousadia. Muitos lutam por aquilo que pertence a eles. Nós lutaremos por aquilo que pertence a nós. E a nossa luta é sempre baseada na oração, na palavra e na verdade. Esteja com a verdade e você estará com Deus. O mal, ele pode vencer um tempo. O mal, ele pode vencer um tempo. Mas o bem sempre vence no final. A luz sempre haverá de vencer as trevas. Não desista. Não volte atrás. Não abandone a sua família. Dignai-vos, Senhor, abençoar a todos os objetos colocados perto da TV, peças de roupa, remédios, exames, fotos, tratamentos médicos, pessoas enfermas, pessoas que vão passar por cirurgia. Abençoe as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres, as pessoas que nós trazemos no coração. Abençoe esta água, todo o material religioso, para que usado com sabedoria e fé, seja um sinal da presença e proteção do Senhor. Sagrada Família de Nazaré, que a nossa família possa nos espelharmos sempre em Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que esta bênção do Santíssimo alcance a sua casa, proteja a sua família e nos livre de todo o mal.